A gente continua falando sobre política, os bastidores hoje da Assembleia Legislativa com o nosso comentarista André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Tem tanta coisa para a gente conversar, mas vamos começar aqui pela expectativa. Foi grande hoje, durante todo o dia, para saber se o governador, primeiro, depois de todas essas operações, essas informações todas, possíveis denúncias, enfim, primeiro, se ele ia participar dessa primeira sessão e segundo, se ele falaria com a imprensa. Ele foi e falou. O que você achou do discurso do governador? Pois é, Linda, exatamente. Como você falou, havia uma grande expectativa. A imprensa estava toda esperando o governador, se ele iria ou não até a Assembleia Legislativa. E aí ele foi, mas aí no momento ele entrou já direto na sessão. Na hora do momento que iria iniciar a sessão, foi que o governador João Azevedo apareceu. Mas no final ele resolveu falar, até porque a imprensa cobrou isso do governador, e João Azevedo não é de fugir a respostas, né, como a gente bem viu aí durante toda a campanha eleitoral. Então o João foi muito sutil. Realmente ele vai esperar, ele disse que vai esperar o que é que vai dar o resultado dessa investigação a respeito dessas supostas irregularidades envolvendo a Cruz Vermelha aqui na Paraíba, e disse que vai esperar e antes disso não pode punir ninguém no Estado, se referindo aí aos dois secretários, né, Livânia e Valson, disse que não pode punir enquanto não houver provas ou enquanto não ficar definido realmente de que existe um envolvimento desses servidores estaduais. Mas João foi muito sutil e reafirmou o compromisso, inclusive, de trabalhar pelo Estado da Paraíba e de que colocará tudo da forma mais transparente possível para todos os paraibanos. Então, Linda, ele foi, respondeu ali, a pergunta não fugiu da pergunta, sim, mas foi muito comedido em relação à sua atuação. A gente viu aí na reportagem de Simon a prospecção de montar uma CPI para investigar tudo isso. Tu acha que isso vai dar certo mesmo? Vai render lá na Assembleia? Olha, Linda, dá certo, eu acredito que não, mas a oposição utiliza isso e utiliza de forma, né, realmente relevante nesse momento para fazer barulho. Lembrando que a oposição só tem 12 deputados, então para ingressar com a CPI até eles podem, eles conseguiram essas 12 assinaturas. Os 12 deputados de oposição assinaram o documento para ingressar com esse pedido junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa. Agora, essa CPI prosperar, aí já é mais 500, já que a bancada de situação, a bancada de João Azevedo, é bem maior. Ficou um pouco arranhada e estremecida depois de sexta-feira da última eleição, mas continua unida, pelo menos foi o que mostrou hoje o discurso do presidente da Casa, Adriano Galdino. Então, essa CPI pode até ser dada entrada, Linda, na Assembleia Legislativa, mas prosperar é um pouco difícil. Você estava falando agora da oposição. Já temos líder da oposição? Isso, já temos. A gente acabou de ver aí na matéria, o deputado Ranieri Paulino foi o escolhido, né? Foi definida essa liderança hoje. Estava entre ele e o deputado Valber Virgulino, mas a experiência de Ranieri Paulino, já no Legislativo, o proporcionou, né, que ele fosse escolhido entre os seus pares, né, os deputados de oposição, para comandar essa bancada na Assembleia Legislativa. Ranieri tem muito mais experiência, sabe como é que funciona a casa, sabe como é que funcionam os ritos da casa, então foi por isso que ele foi escolhido para liderar a oposição, principalmente agora nesse primeiro ano, já que a oposição nos anos anteriores, eles tinham um discurso de cada ano fazer uma nova escolha, né, de uma nova liderança. Então, Ranieri Paulino, pelo menos para esse primeiro ano, foi escolhido como líder e vai aí bater de frente com o líder da situação, que é o deputado Ricardo Barbosa. Agora é o seguinte, hoje foi a primeira sessão, né, depois da posse dos deputados, e já foi ali acertado que vai parar 15 dias a Assembleia, por conta de uma reforma. Ano passado teve uma reforma, o plenário passou por uma grande reforma, tudo novinho, e o que é que deu errado? Exatamente, Linda, para você ver, né? Minha gente. Foi gasto muito dinheiro nessa reforma da casa, inclusive no ano passado, já no final do ano, em dezembro, o então presidente Gervásio Maia, chegou a fazer um encontro, né, com várias pessoas com deficiência, inclusive a deputada Cida Ramos esteve na casa averiguando essa questão de acessibilidade e, na verdade, muita coisa mudou, né? Melhorou muito em relação ao que era antes e o que é hoje a Assembleia Legislativa. Mas alguns pontos ainda ficaram sem ser cumpridos, vamos dizer assim. E a deputada Cida Ramos pontuou isso já em dezembro, pedindo ao deputado Gervásio Maia, que era o presidente, que fossem modificados alguns pontos.
Mas isso ela só foi ver na última sexta-feira durante a cerimônia de posse, né, quando ela foi utilizar a tribuna e teve a maior dificuldade para utilizar aquela tribuna como deficiente que é. Então, Cida Ramos fez esse apelo à presidência da casa, né, ao Adriano Galdino, para que essa reforma fosse feita. E aí Adriano Galdino, combinado com os outros pares, com os deputados, resolveu parar as atividades por pelo menos 15 dias para que essas reformas de acessibilidade fossem feitas. Principalmente em 2 pontos. Dentro do plenário, na parte de escadarias do plenário, e também na tribuna, porque Cida Ramos diz que quer utilizar a tribuna e faz questão de fazer os seus discursos e pronunciamentos da tribuna e não das cadeiras sentada. Então, ela fez essa solicitação e foi atendida de pronto, até porque é uma lei nacional, né? Então, a Assembleia, como uma casa que cumpre leis e que faz as leis, ela deve se adequar realmente a uma lei que é nacional. Então, fica aí um pouco na dúvida, Linda, já que lembrando que no ano passado, o deputado Bruno Cunha Lima chegou a utilizar a tribuna da casa logo quando foi feita na inauguração, foi muita festa, e Bruno já sentiu dificuldade por ser muito alto e a tribuna ser baixa. Sim. Então, para Bruno, a tribuna ficou alta, e para Cida Ramos, aliás, ficou baixa, e para Cida ficou muito alta. Então, vai ser da mesma forma, então vão ter que entrar em um meio termo, já que tem deputados também altos que continuam nessa legislatura, a exemplo de Jeová Campos, a deputada Camila Toscano. Então, vão ter que encontrar aí um meio termo para se adequar. Como é que vai fazer nessa construção, aí, nessa reconstrução da Assembleia Legislativa. Mas o mais importante, Linda, é que essa reforma, né, ela seja feita, cobrada à empresa que seja refeita. E não a Assembleia Legislativa ter que gastar mais dinheiro ainda com outra reforma. Até porque o pecado aí foi do projeto, né? Exatamente. Inacessível. Enfim, ela tem a deputada Cida Ramos tem todo o direito de exigir a acessibilidade e querer subir a tribuna para poder fazer seu discurso, para poder ter voz e vez lá. Nada mais justo, né? Então, assim, um erro realmente, não sei quem é que vai arcar com esses custos, mas eu espero que não seja o povo, né? Porque já basta os custos que a gente já arca. Ano passado teve essa reforma, não foi visto esse problema, essa deficiência. Enfim, isso precisa ser revisto, minha gente. Pelo amor de Deus. É uma vergonha. Sem falar em 15 dias parando de novo. Voltar do recesso, mas 15 dias agora. Mas, e olha, 15 dias no mínimo, né? Porque dependendo das obras, isso daí, a sessão na Assembleia Legislativa pode voltar, inclusive, depois do Carnaval. Exatamente. Lembrando que Carnaval já é no primeiro final de semana de março. Obrigada, viu, André? Eu que agradeço. A gente continua acompanhando. Exatamente. Boa noite.